Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho do 16º domingo do tempo comum, que está em São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são aqueles que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos,
ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, é com muita alegria que nós abrimos o nosso entendimento para meditar um pouco a palavra que Deus hoje nos fala de forma muito bonita, por meio de histórias, por meio de parábolas. Parábolas essas que tocam profundamente a nossa história, não é verdade? Assim, queremos refletir sobre a parábola do semeador. Neste caso, o reino de Deus, ele é exemplificado por meio desta parábola. A parábola propriamente do semeador, o reino de Deus é comparado a uma boa semente de trigo plantada no campo. O campo significa a vida, a nossa vida. E o trigo, ele tem uma propriedade interessante. Ele alimenta, traz vigor para o corpo. O inimigo vem de noite nesta plantação e semeia o joio. O joio é uma erva daninha que intoxica o corpo, não é? Nesta parábola, nós podemos destacar o dono da plantação, que não antecede as etapas, mas permite ao seu tempo que trigo e joio mostre os seus frutos. E só assim, no fim dos tempos, que significa a colheita, não é verdade? Os poderá separar. Deste modo, Deus respeita as etapas de crescimento e de amadurecimento, né, das pessoas. O reino de Deus tolera os maus e os bons, não é? E assim, a separação deles acontece depois da morte. O reino de Deus também, ele é comparado a um grão de mostarda, que começa bem pequeno e cresce dentro de nós a cada dia, podendo assim também transformar o nosso ser e crescer, né? Se tornar grande. A comparação do reino de Deus com o fermento na massa mostra para nós o poder da transformação do Evangelho, que penetra o coração de forma profunda, penetra a nossa essência, a essência da nossa natureza humana, nos elevando a uma nova existência em Cristo. O bom semeador, que é Deus, continua a semear nos corações a sua palavra, mesmo que o inimigo continue também semeando o joio na humanidade. Assim, o reino de Deus, ele tem raízes no nosso chão, onde Deus se fez carne, assumiu a nossa matéria. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro pão que do trigo foi transformado pelo trabalho humano. Ele é o verdadeiro alimento que nutre e revigora a nossa alma, a nossa existência. Ele é a própria semente que cresce em nós a cada dia. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.